Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a criação e a história do SUS, o maior e melhor sistema único de saúde pública no mundo. Quero falar com vocês também como era a saúde aqui no Brasil antes da criação do SUS, no período colonial e no período imperial, na república oligárquica e no regime militar. Então vem comigo, quero te falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, tem uns 500 anos de história. E quando falamos em saúde, temos que ter em mente que só temos saúde aqui no Brasil, saúde pública, de 30 anos para cá. No período colonial e no período imperial, temos que ter em mente que a coroa portuguesa ela não criou nenhum tipo de saúde para a população. Se você fosse rico, se você tivesse dinheiro, você precisasse de uma consulta, de um atendimento médico, você tinha que pagar por aquela consulta. Ou você é um médico, ou um médico vinha até você. E já as pessoas pobres, elas não tinham acesso à saúde. Não tinha um hospital público. As únicas coisas que tinha eram santas casas de misericórdia. Essas eram um tipo de hospital que era mantido pela Igreja Católica. Era a igreja que mantinha esses hospitais. Então assim, eram poucos hospitais para muitas pessoas. Então muita gente morria por falta de atendimento médico. Quando a gente chega na República Oligárquica, o que a gente vê é uma política sanitarista do médico Oswaldo Cruz. Uma tentativa de conter as epidemias que estava assolando o Brasil. Então começa aquela política de vacinação. O Brasil estava entrando em uma crise econômica porque as pessoas, os navios, os donos de navios, eles não queriam parar seus navios nos portos brasileiros porque aqui tinha muita doença. E o que aconteceu? Esse médico, com essa política, ele começou a vacinar as pessoas. Falei até um pouquinho disso no vídeo passado. Então assim, eles começaram a vacinar as pessoas, só que as pessoas, elas tinham medo. Elas não sabiam o que era aquilo. Se hoje, muitas pessoas elas já têm medo de vacina, imagine naquele tempo. A injeção era muito grande, não é como é hoje. Então assim, as pessoas não sabiam o que era aquilo que as pessoas estavam aplicando nela. Elas tinham medo de morrer, enfim, não tinha um esclarecimento da parte do governo para aquelas pessoas. Então assim, os agentes de saúde, eles simplesmente invadiam a casa das pessoas para obrigá-las a se vacinarem. Então isso culminou em uma revolta, muitas pessoas morreram e esse evento ficou conhecido como a revolta da vacina. No regime militar, o que é que mudou? Foi criado o INPS. O INPS é como fosse hoje o INSS. Naquele tempo, você que era um trabalhador, 3% do seu salário ia para um cofre público. E se, quando você se aposentasse, você tinha um dinheiro, ou se você precisasse ter acesso à saúde, você tinha aquele dinheiro ali disponível. E o que acontecia? O governo ele disponibilizava uma parte dos seus recursos com essas arrecadações para algumas instituições privadas. Eu vou dar um exemplo aqui em Feira de Santana para vocês entenderem. Aqui em Feira de Santana só tinha 2 hospitais, que é a Casa de Saúde Santana e o Hospital Dom Pedro de Alcântara, que era a Santa Casa de Misericórdia. Então assim, se você fosse um trabalhador, você tivesse dinheiro, você era atendido na Casa de Saúde Santana. Era um órgão privado que tinha recursos do governo para atender trabalhadores de carteira assinada. Porque esses trabalhadores, eles contribuíam todo mês. Se você era pobre, você recorria ao Dom Pedro II, que era a Santa Casa de Misericórdia, que era mantida pela Igreja Católica. Então assim, só tinha esses 2 únicos hospitais aqui em Feira de Santana. Depois que veio o EMEC, que também era um hospital particular. Então assim, gente, naquele tempo, eu estou falando aqui de 1885, tinha pessoas que não tinham acesso à saúde ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Meu avô, por exemplo, ele morreu com 40 anos de idade. Ele foi morto por uma picada de um inseto. E ele não tinha acesso ao hospital onde ele morava. Não tinha hospital. Milhares, milhões de pessoas morreram porque elas não tinham acesso à saúde. A saúde no Brasil era muito precária. E o que acontece? Só mudou isso em 1988. A criação da nova Constituição. Então foi nesse contexto de redemocratização
que foi instituído no artigo 196, que era direito do Estado oferecer saúde gratuita para as pessoas. Eu quero ler aqui esse artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Gente, foi nessa Constituição de 1988 que no artigo 196 obrigava ao Estado, que era dever dele, oferecer saúde gratuita para as pessoas. E aí, depois de muitas palestras, de muitas convenções, que foi em 1990 que foi criado o SUS, na Lei 8080. Então, assim, o SUS, gente, ele só tem 31 anos. Só começou a existir saúde no Brasil de 31 anos para cá. O SUS hoje, 19 de setembro, faz 31 anos que ele foi criado. Quando a gente fala em SUS, não podemos nos limitar só em filas de hospitais. Sim, ainda existe muito para ser feito. Mas quando falamos de SUS, muito mais além que isso. Não podemos achar que o SUS é somente... muitas pessoas ainda assim morrem em filas, muitas pessoas estão aí tentando algum tipo de exame, de consulta, de cirurgia, e muitas pessoas acabam morrendo. Mas quando a gente associa o SUS a essas coisas, estamos tendo um pensamento errôneo sobre essa instituição pública. Quando falamos de SUS, falamos de alguns princípios. O princípio da universalização, equidade e integridade. Gente, o SUS ele é universal. Ele não tem extinção. Ele atende todas as pessoas. O SUS ele não faz exceção de pessoas. Ele trata as pessoas todas iguais. E o SUS ele vai te tratar em um todo. Ele não só vai curar a sua doença. Ele vai curar, ele vai te ensinar, ele vai te reeducar. O SUS é uma instituição descentralizada. O que é isso? É união, é Estado, é município. Esses três entes federativos trabalhando em prol dessa máquina para ela funcionar. Então, é dever do governo federal, do Ministério da Saúde, é dever do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, e é dever do município, da Secretaria Municipal de Saúde. Então assim, gente, quando a gente fala em SUS, a gente fala em atendimento, a gente fala em emergência, em exames. Quando a gente fala em SUS, a gente fala em SAMU, uma ambulância 24 horas à disposição da população para atendê-la. Quando a gente fala em SUS, a gente fala em HIV. Hoje o Brasil é referência no combate da AIDS e da prevenção. Quando a gente fala em SUS, a gente fala em ensino, de pesquisa. O SUS oferece várias residências na área da saúde. Você conhece alguém que faz algum tipo de residência? Pois é, o SUS. O SUS vai até você. O SUS ele tem assistentes sociais que vai até a sua casa para te ensinar. Isso é o SUS. O SUS não só cuida da nossa saúde física, mas da nossa saúde também mental. Tem os CAPs, que fornecem psicólogos, sociólogos, à disposição da população para tratar de doenças psicológicas. Quando falamos em SUS, falamos em epidemia, falamos em controle, de ensino, de pesquisa, criando formas para vacinar as pessoas de forma segura. Então, dizer que o SUS é só filas de hospitais, não, o SUS vai muito mais além que isso. Temos que nos orgulhar. Pergunte a seu pai, pergunte a sua avó, ao seu avô, a sua mãe, como era a saúde há 30 anos atrás. Só tem 31 anos atrás do SUS. Como era antigamente, se você precisasse de um exame, de uma consulta, se você precisasse de uma ambulância. Hoje temos ambulância, helicópteros, aviões, tudo isso gratuito. Sim, pagando nossos impostos que são revestidos nesses serviços. Mas imagine se você morasse nos Estados Unidos e você precisasse de uma assistência médica. Você ia ter assistência médica particular, mas depois você teria que pagar. E é muito caro. E aqui temos isso de forma gratuita. Então, gente, o SUS não é só isso. O SUS não é só fila de hospitais. Ele vai muito mais além que isso. E temos que nos orgulhar. E é importante a nossa defesa contra essa instituição. É importante porque hoje estamos bem, mas pense aí há 30, a 50, a 100, a 200 anos atrás. Quantas milhares e milhões de pessoas morreram?
porque não tinham acesso à saúde. Então hoje, a nossa juventude, a nossa geração, somos privilegiados por ter esse acervo de coisas à nossa disposição. E esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário, que é muito importante também, e compartilhe esse vídeo com o amigo de vocês. Tamo junto e até a próxima.